Olá! Nós vamos tratar de um assunto muito bacana da língua portuguesa. Nós vamos falar sobre a estilística, especificamente figuras de linguagem, que são recursos que servem para dar entonação, personalizar a fala, atribuir um estilo, ok? Despertar emoções, tá certo? E nós vamos continuar. Na aula anterior, que foi postada no portal, nós vimos um pouco sobre metáfora, comparação, vimos gradação, ok? E vimos a sinestesia. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre personificação, sobre ironia, eufemismo, antítese, ok? Vamos ampliar nossa compreensão sobre essas figuras de linguagem, sobre estilística. O próprio nome deixa claro que é uma atribuição de estilo ao texto. Então nós vamos começar falando sobre personificação. Eu imagino que você já tenha ouvido falar nisso, tá? Tenha ouvido falar nessa figura de linguagem, personificação ou prosopopeia, tá? Ela pode vir aí com qualquer um desses dois nomes. Mas o que quer dizer personificação ou prosopopeia, professor? Diga logo, certo? Vou te dizer nesse exato momento. Prosopopeia ou personificação é a figura de linguagem responsável pela atribuição de características dos seres vivos, tá? De nós humanos, aos seres animados ou inanimados. Aí você vai lá e abre uma aspa e pergunta, professor, mas o que são seres animados ou inanimados? Então vamos esclarecer isso. Ser animado é o ser que tem vida, no caso dos animais, as plantas, ok? Mas não são seres humanos, são seres animados porque possuem vida. E os seres inanimados são seres que não possuem vida, como a mesa, a cadeira, a casa, o computador, ok? O celular. Esses são seres inanimados, a bola, enfim. Então, espero que vocês tenham compreendido. Personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem responsável por transferir características de seres vivos, seres humanos, tá? A seres animados ou inanimados. Tá bom? Então vamos aqui para um exemplo, para que você entenda e não fique só nesse conceito. Preste atenção nesse exemplo. O dia estava triste pela ausência do sol. O dia estava triste pela ausência do sol. Vamos analisar o seguinte: quem é que realmente fica triste? Não são os seres humanos que têm esse sentimento, que expressam esse sentimento, essa tristeza? Tá? Não é o dia que fica triste, é o ser humano, mas nós transferimos essa característica humana a um ser, ok? Que não é um ser vivo, tá certo? Então, nesse caso, nós acabamos de exercer a prosopopeia ou personificação. Olha aqui outro exemplo. O cachorro saltava de alegria com a chegada do seu dono. O cachorro é um ser vivo, um ser animado, tá? Porque ele tem vida, mas ele não é um ser humano, certo? E quem é que de fato sente alegria? Não somos nós, seres humanos? Então, se somos nós, seres humanos, nós acabamos de transferir característica do ser humano a um ser animado. Então, por isso também a prosopopeia ou personificação. E para fechar, vamos para um terceiro exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos porque eles abrem o campo lexical, eles abrem a nossa compreensão, nosso entendimento, tá? Então isso nos ajuda a compreender melhor o conteúdo. A bola pulava constantemente, expressando sua felicidade. Quem é que exatamente pula ou quem expressa a felicidade? Não somos nós, seres humanos, certo? Então, nesse caso, nós temos aí uma prosopopeia ou personificação, tá certo? Então, nesse caso, nós acabamos de exercer essa figura de linguagem nesses três exemplos. Eu espero que vocês tenham entendido e vamos para o próximo bloco, porque tem mais figura de linguagem. Como eu disse, nós vamos estudar ainda eufemismo, ironia e antítese. Acabamos de ver prosopopeia. Então, fica comigo que tem mais. Vamos aprender. Certinho, então agora nós vamos trabalhar a antítese. Antítese, esse nome remete à oposição, ideias opostas, são antônimos,
tá? São antônimos. Ela vai fazer um contraste com ideias que se opõem. Por exemplo, amor, ódio, preto, branco, escuro, claro, quente, frio, ok? Bonito, feio, triste, alegre, dia, noite. É a antítese responsável por trazer esse contraste, tá? Ela se apropria dos antônimos para que ela possa executar esse contraste na comunicação, certo? Então, sempre que você olhar uma frase que traga esse tipo de contraste, é antítese. Vamos para o exemplo para que você compreenda melhor e não fiquemos só nos conceitos, tá? O dia estava alegre, mas a noite trouxe a tristeza. Então você vai observar que nós acabamos de fazer o contraste. Foram dois, inclusive, tá? Dia, noite, alegre, tristeza. Então, essas ideias se opõem, tá? O dia se opõe à noite, a alegria se opõe à tristeza. Então, isso é característico da antítese, ok? Outro exemplo. Eu gosto de roupas pretas, ela de roupas brancas. Olha só, preto e branco é um contraste também, tá? Então isso é uma qualidade específica da antítese, ok? Saímos para jantar e ela pediu chocolate quente. Eu pedi um refresco gelado ou um refresco frio, enfim. Então vocês vão observar que esse frio ou gelado se opõe ao quente e vice-versa. Então isso é qualidade específica da antítese. Espero que você tenha entendido a antítese. E agora nós vamos um pouquinho à frente e falaremos da ironia. É uma figura de linguagem que nós costumamos usar no nosso dia a dia. E essa ironia, tá? Às vezes até sem perceber nós acabamos executando, por ser uma coisa tão comum no cotidiano. Irônico, então, somos quando expressamos, ou alguém é irônico quando expressa o oposto do que se pensa, tá? Quando você... Olha aqui o exemplo dessa frase, tá? Para que eu não venha confundir a tua cabeça e sim trazer luz. Então, vamos aqui direto para o exemplo, tá? Entendemos que a ironia é quando expressamos o oposto do que pensamos. Então, vamos lá. Olha aqui o exemplo. Ele é tão lindo que quebrou o espelho. Tá? Então, vocês vão perceber que dentro dessa frase nós temos um contexto irônico, tá? Ou então eu posso dizer assim, dentro do exemplo, ele é tão gordo que o vento o levou. Então, nesse caso, vocês vão perceber que eu falei o oposto. Ele, na verdade, não é gordo, ele é muito magro, tá? Então, esses dois exemplos que citei qualificam as frases irônicas, tá? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Respondeu a prova tão bem que ficou reprovado. Olha só essa oposição na ideia, tá? Como ele respondeu a prova bem, ficou reprovado. Isso é ser irônico também, tá? Então, nesse caso, vocês vão observar que a ironia está presente no cotidiano e dentro dessas frases, creio que ela tenha ficado bem claro para vocês. Então, frases que qualificam o sentido oposto ao que se pensa, tá? É uma frase, sim, irônica, ok? E isso é uma figura de linguagem. Espero que você tenha entendido, tá? E, por conseguinte, vamos ver a última figura de linguagem desse conteúdo, tá? Que é o eufemismo. Alguém aí já ouviu falar de eufemismo? Você lembra de ter escutado essa palavra? Essa palavrinha eufemismo é responsável por trazer o abrandamento na comunicação, para que ela não venha a causar um impacto tão grande em quem vai ouvir ou receber a informação. Então, por isso, o eufemismo trata de abrandar. Olha a diferença de você chegar e dizer assim, nossa, fulano morreu, tá? É uma palavra muito forte, morrer. Mas se você diz assim, fulano foi morar no céu, você percebe que o sentido é o mesmo, mas a palavra em si não causa mais tanto impacto, porque morrer é muito forte, morar no céu já traz um abrandamento da palavra. E é justamente isso, por exemplo, que a gente diz às crianças quando ela tem aí um animalzinho que morre, e daí as pessoas não querem causar esse espanto na criança, a pessoa costuma dizer que aquele animalzinho foi morar no céu, tá? Então isso é uma forma de abrandar o impacto das palavras.
Olha aqui o outro exemplo, que nós podemos dizer assim: enquanto passeava pela praça, levaram meus objetos, tá? Então, nesse caso, levaram os meus objetos. É uma palavra, é uma expressão, uma frase que a gente entende que os objetos foram roubados, mas ela tem um peso mais brando, não qualifica aí uma tensão imensa, não traz esse impacto imediato, diferente de quando você diz assim: fui passear pela praça e roubaram meus objetos. Essa palavra roubar é muito forte, diferente de levaram nesse contexto, que dá um abrandamento na impressão. Não muda o sentido, mas causa um impacto menor em quem está ouvindo a mensagem. Então, o eufemismo é isso, é o abrandamento das palavras, ok? Quando nós utilizamos outra palavra, outras expressões de valor equivalente ao original, para que o impacto seja menor no ouvinte, ok? Então, espero que você tenha entendido sobre essas figuras de linguagem: prosopopeia ou personificação, antítese, ok? Ironia e eufemismo, ok? Então, essas são as 4 figuras de linguagem. Espero que você tenha entendido, tá? Eu fico repetindo, né? Muita coisa. Então, vamos para a atividade. Espero que vocês consigam responder com êxito. Qualquer coisa, entre em contato com o professor Isvânio se você tiver ficado com alguma dúvida para mais esclarecimentos, ok? Abraço, até a próxima aula. Olá! Olha, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa, um gênero muito bacana. Eu acredito que vocês devem curtir, pelo menos alguns, tá? Eu tenho um gosto muito eclético, tá? E eu escuto um pouquinho de cada coisa, certo? Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre rap. Bacana? Rap, tá? Rap é um gênero textual poético, tá? Esse gênero textual poético chamado rap surgiu na Jamaica na década de 1960. E 10 anos depois, 1970, esse gênero poético chamado rap chegou aos Estados Unidos, tá? Rap tem uma origem derivada do hip hop, tá? Então, por isso, tem esse estilo meio falado, acompanhado por um fundo musical, e muitas vezes algumas pessoas fazem capela, tá? O que é a capela? É quando não tem um instrumento musical de fato, mas apenas uma declamação, ok? Típico do que Gabriel Pensador faz, tá? Então é isso, ok? Também muitas pessoas costumam fazer sons com a boca e o nariz, tá? Acompanhando essa declamação, dá uma sonoridade bacana, tá? Quem já viu isso? Ok? Daqui a pouquinho você vai ver um vídeo com esses estilos de cantar rap, tá? Eu não vou cantar aqui pra vocês não, tá bom? Não sou muito bom de cantar rap não, tá? Eu canto algumas coisas, alguns estilos, mas rap eu nunca cantei, ok? Mas se eu tivesse propriedade nesse momento, eu faria uma palhinha aqui para vocês, tá? Mas vamos voltar aqui para esse gênero textual bacana, que é o rap. E como eu disse, ele tem uma esfera poética e ele pode ser declamado. E aí, vocês conhecem algum cantor de hip hop, tá? Eu acho que o nome é esse, MV Bill, deve ser esse o nome do cara. Se eu tiver pronunciado errado, me perdoe, tá? Mas enfim, ele também canta hip hop, o cara é ator, é ativista social, certo? E ele tem letras aí que tratam de cunhos sociais, sobre os comportamentos na sociedade, sobre desigualdade social, enfim, sobre uma infinidade de temas. Não são apenas só esses que eu falei, existem muitos outros, tá? Então, o rap é isso, tá? É um gênero textual poético. E esse gênero textual poético remete à poesia, tá? À musicalidade, possui rimas, certo? E uma coisa bacana, que é bem particular do rap, é que ele se apropria da variação linguística, tá? Em outros termos, de vocabulários e palavras que não fazem parte do Brasil inteiro, mas que possuem uma peculiaridade, são particular de algum lugar, geralmente das periferias urbanas de qualquer estado, ok? De qualquer cidade.
tá? Mas cada lugar tem o seu estilo próprio de falar, tem as suas gírias, ok? Tem os seus jargões, e o rap se apropria disso, porque de onde ele foi criado, então é de lá que vem suas características próprias, ok? Raps que são criados no Rio de Janeiro, que são criados em São Paulo, que são criados por qualquer outro lugar do Brasil, eles vão possuir uma particularidade específica da sua região, porque vão se apropriar daquelas gírias, certinho? Então, vocês vão acompanhar agora o que eu disse, os exemplos de raps, tá? São trechinhos curtinhos, bacana para vocês compreenderem melhor. Espero que vocês tenham entendido, tá? E fiquem com Deus, ok? Espero que vocês tenham aprendido sobre rap. E só mais um detalhe, já ia esquecendo. Lembra que nós estudamos sobre figuras de linguagem, que elas atribuem estilo? Então, os raps possuem muitas figuras de linguagem, tá? Porque elas tratam da musicalidade, ok? Elas tratam da repetição de palavras. Por exemplo, em um rap, uma repetição de palavra trata de coisas monótonas. Para o rap, repetir uma palavra, o rap está dizendo que aquilo é monótono, ok? Ou se lá no rap na escrita da música tem letras maiúsculas, tá? Frases escritas em caixa alta, isso representam gritos, ok? Então, são figuras de linguagens. Bacana? Então, para cada gênero textual, você vai ter características específicas que vão te fazer assimilar melhor esse gênero textual. Então, agora sim vamos concluir. Espero que você tenha entendido. Cheirinho no coração de vocês. Qualquer dúvida, falem com o professor Erisvânio. Não hesitem, perguntem quantas vezes seja necessário. Tire suas dúvidas e aprenda, viu? Aprenda, porque isso é para a tua vida, tá? Então fica ligado, bacana. Faça as atividades da plataforma, não deixe de fazer as atividades, porque isso só é uma nota para você, tá? Então é isso. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Acende, puxa, prende, passa. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacique oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse: Índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Então, vocês gostaram dessa aula de hoje, que foi falado de figuras de linguagem, do gênero textual rap? Bacana, então assim virão muitas outras aulas, tá? Então o que você vai fazer? Você vai curtir, você vai se inscrever no canal para todas as aulas que eu postar aqui, você vai receber a notificação. Então é isso, se inscreve, curte, deixa o seu comentário, bacana? E vamos aprender, bacana? Então conto com você para estar curtindo, compartilhando se for necessário com quem precisa aprender, certo? E vamos fazer o nosso canal crescer e vamos aprender estudando, tá? Então é isso.